Eu quero te convidar nesse momento a ler junto comigo o texto bíblico que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Esse vai ser o texto que nós vamos meditar nessa noite. Colossenses, capítulo 3, dos versos 1 a 11. Que o Senhor nos ilumine e nos ajude na meditação da sua santa e bendita palavra. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, nesse mês de junho, nós temos feito um panorama na carta de Paulo aos Colossenses e hoje chegamos à metade dessa carta. Nós já dissemos aqui que esta é uma das cartas mais profundas em que Paulo expõe e descreve sobre a pessoa e a obra de Cristo, o alcance e a expansão da mensagem do Evangelho e também sobre a importância do combate às heresias. No capítulo 3, Paulo começa uma parte um pouco mais prática de sua carta. As suas exortações mais intensas sobre como os colossenses deveriam aplicar às suas vidas aquilo que Paulo tinha escrito anteriormente. Aqui é importante lembrarmos, meus irmãos, que a Bíblia não é somente um manual de teologia que nos ensina o que nós devemos saber a respeito de Deus, mas ela nos mostra como viver à luz disso. Não é à toa que o Breve Catecismo de Westminster, um dos documentos que são os nossos símbolos de fé, nos traz que a Bíblia nos ensina principalmente o que nós devemos crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Nós temos na palavra de Deus teoria e prática aliados, fé salvadora e prática demonstrativa. Eu preciso primeiro entender aquilo que eu creio e crer corretamente, para então, como consequência dessa fé verdadeira, colocá-la em prática. Mas não era isso que estava acontecendo em Colossos. Os crentes ali estavam expostos a um falso ensino que estava se infiltrando na igreja. Era uma ideia de que você só alcançaria uma verdadeira espiritualidade, um nível superior na sua fé, só seria um crente verdadeiro e um super crente se você seguisse algumas regras, alguns preceitos, como contar com a ajuda de alguns intercessores, alguns anjos, guardar alguns dias da semana, ser circuncidado,
não tocar em coisas consideradas impuras, deixar de comer certos alimentos, entre outras muitas ideias e preceitos. E tudo isso, Paulo vai nos mostrar, estava levando os colossenses, na verdade, para longe do verdadeiro evangelho de Cristo. Porque Cristo é maior do que tudo isso e deve ocupar um lugar central em nossa vida. E quando o encontramos e o recebemos como o nosso Senhor e Salvador, nós então somos unidos a Cristo. Aliás, esse é um dos temas centrais da carta de Paulo aos Colossenses, a nossa união com Cristo. Desde o início de nossas mensagens, nós temos falado sobre isso, e eu quero só relembrar aos irmãos o que Paulo quer dizer quando escreve que nós estamos unidos a Cristo, que nós estamos em Cristo. Primeiro, ele se refere a termos um vínculo especial, porque Cristo habita em nosso ser. Segundo, ele se refere a termos uma participação especial. Já que Cristo é o nosso representante, nós estamos unidos espiritualmente, inclusive nos episódios da sua vida. E é por isso que você vai ver Paulo dizendo que nós sofremos com Cristo, nós morremos com Cristo, nós somos sepultados com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Da mesma maneira, no futuro, nós seremos manifestados e reinaremos com Cristo. Nós estamos, então, unidos espiritualmente a Jesus Cristo em todos os episódios de sua vida. Em terceiro, estar em Cristo é você se identificar com o Salvador. Na semana passada nós vimos que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para um novo reinado. Então, meus irmãos, estar em Cristo também se refere está relacionado a um pertencimento especial. Nós somos de Jesus Cristo. Nós estamos num outro império e somos servos de um outro rei que não as trevas. E em quarto lugar, estar em Cristo tem a ver com uma organização especial. Porque não é algo individual, mas sim corporativo. Toda a igreja, todos os crentes, todos aqueles que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, estão unidos com Ele e formam a igreja, o corpo de Cristo. Estar unido em Cristo, então, é termos um vínculo especial, uma participação especial, uma identificação especial e uma organização especial. E um dos pontos que Paulo vai tocar no texto que nós lemos é que a nossa união com Cristo molda quem nós somos, molda a sua identidade, molda o seu status espiritual, os privilégios que você recebe como crente. Tudo é moldado pela nossa união com Cristo. E para mostrar como isso acontece de maneira prática, Paulo vai escolher palavras muito precisas nesse texto. Ele toma cuidado para não escolher palavras aleatórias, mas utilizar algumas expressões que os colossenses já tinham familiaridade, já conheciam muito bem. Embora isso não nos pareça tão claro numa primeira leitura, quando nós compreendemos o todo da carta aos Colossenses, inclusive o seu contexto cultural e o problema que eles estavam passando em seu tempo, nós vamos perceber que nesse texto, nos versos 1 a 4, Paulo está sendo quase sarcástico, meus irmãos. Sabem por quê?
porque ele pega algo que os seus opositores, os falsos mestres, estavam ensinando, estavam trazendo para a igreja dos Colossenses, e vai utilizar as mesmas expressões, aplicando-as de maneira adequada à sua teologia. Deixe-me ser mais claro. Os falsos ensinos daquela época defendiam que para você ter uma verdadeira espiritualidade, você deveria procurar ter visões celestiais, ter experiências místicas, ou até mesmo buscar novas revelações espirituais de como é a realidade espiritual do mundo, como é o céu. E esse ensino muitas vezes ronda a igreja ainda hoje. Você já deve ter ouvido ou lido algo nesse sentido. Pessoas que dizem ter novas e divinas revelações do céu, ou pior, do inferno. Paulo traz à tona essas mesmas expressões, esses mesmos ensinos, e nos diz: veja, então você quer ter uma visão de como é o céu? Você quer ser verdadeiramente espiritual? Quer ter uma sabedoria maior do que todos? Ok, eu vou te mostrar essa sabedoria celestial. Você não precisa buscar isso em qualquer outro lugar, porque você já tem isso aí dentro de você. Você foi ressuscitado com Cristo e está unido a Ele. Ele que está exaltado à direita de Deus. Você já morreu. A sua vida está oculta com Cristo no reino celestial. Por isso, você já tem o que você precisa. Não é necessário nenhum tipo de ascensão, de experiência mística, de revelação extrabíblica, de usos ou de costumes para se ter uma verdadeira vida cristã abençoada. É isso que Paulo nos diz. Você quer experimentar as coisas do alto? Busque as coisas do alto. Você quer ter uma verdadeira espiritualidade? Busque uma verdadeira espiritualidade. Você quer ter uma revelação especial de Deus para a sua vida? Pode buscar isso, mas eu tenho uma revelação especial de Deus para a sua vida nessa noite, e ela está no versículo 5. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E nós precisamos tomar muito cuidado quando chegamos nesse ponto do texto para não entendermos as coisas de forma errada. Comete um equívoco quem pensa que aqui Paulo nos orienta a buscar uma vida ascética, separados, distantes de toda a realidade, de toda a sociedade, sem tecnologia, sem os avanços da medicina, sem o acesso ao entretenimento. Por muito tempo, meus irmãos, houve uma interpretação equivocada desse texto, pregando uma dualidade entre as coisas do mundo, as coisas terrenas, e as coisas celestiais. As coisas espirituais. As coisas lá do alto e as coisas daqui da terra. Houve um incentivo para que os cristãos vivessem sem contato algum com os meios de comunicação, com tecnologia como a internet, o celular ou o computador, que não se assistisse à televisão, que não se frequentasse nenhum tipo de festa, que não se ouvissem determinados tipos de música, como se isso fosse um sinal de uma verdadeira espiritualidade. Mas Paulo vai abrir um pouco o nosso leque e nos mostrar uma outra forma de enxergar as coisas. Vejam só, ele nos mostra que a guerra não é entre o que é material e o que é espiritual. Não tem a ver com as coisas que existem e nós podemos ver e as coisas que nós não podemos ver, mas sim com o uso que nós fazemos de todas as coisas e a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas.
Na Bíblia, meus irmãos, essa natureza terrena, usar as coisas de forma pecaminosa, de forma mundana, de forma terrena, é utilizar qualquer coisa que nós tenhamos ou nos relacionar com as pessoas com propósitos malignos, voltados para o egoísmo, para a destruição. A maneira, então, como nós vivemos, usamos as coisas e nos relacionamos com as pessoas, marcam a nossa vida. A verdadeira guerra é entre o nosso velho homem, aquele que desobedece e que busca utilizar as coisas e se relacionar com as pessoas por benefício próprio, e o novo homem, aquele que vive à luz do exemplo que tem em Cristo Jesus, aquele que faz tudo para a glória de Deus e para o benefício não de si próprio, mas também dos outros. Não é à toa que Paulo vai nos falar no verso 9 que nós nos despimos do velho homem com os seus feitos e nos revestimos do novo homem. Quando nós nos encontramos com Cristo Jesus, nós passamos por uma transformação em nosso ser, através da qual a nossa antiga humanidade é arrancada. E você pode perceber que as palavras que Paulo utiliza aqui têm a ver com vestimentas, despir e vestir. A nossa humanidade antiga, a nossa natureza terrena é como um conjunto de roupas velhas e sujas que devem ser tiradas e não mais vestidas. No versículo 5, o apóstolo explica algumas das coisas que pertencem a essa natureza terrena. Primeiro ele cita a prostituição ou a imoralidade sexual, que vai se referir a todos os tipos de pecados sexuais que violam o vínculo matrimonial, também vai se referir a um estilo de vida imoral, assim como a impureza que ele cita aí, que também está relacionada à corrupção sexual, a paixão lasciva, que é uma expressão que pode se referir aos desejos fortes de maneira geral, mas aqui nesse contexto tem a ver com ter paixões sexuais vergonhosas que levam a um comportamento lascivo. Desejo maligno, uma expressão que pode conotar desejos pecaminosos de todos os tipos, mas provavelmente aqui também vai se referir a esses mesmos desejos sexuais, impulsos que não eram controlados anteriormente. E uma última categoria, a avareza, que tem a ver com o desejo de possuir coisas materiais, possuir sempre mais e mais, muitas vezes possuir até aquilo que pertence ao outro. Aqueles que estão em Cristo não vivem mais de acordo com o padrão desses desejos, porque eles são, Paulo coloca aqui, característicos da idolatria. Aliás, essa é uma palavra também central no texto de Paulo, que nós devemos ter em mente, porque a idolatria resume o grande problema da humanidade. Por causa do pecado, da corrupção do nosso coração, o nosso coração muitas vezes nos leva a adorar milhares de outros deuses, de outros ídolos que não o verdadeiro Deus. Nós adoramos o sexo, o dinheiro, adoramos ver os outros se dando mal, adoramos o lucro, adoramos o entretenimento. Já falamos aqui outras vezes, meus irmãos, que o nosso coração é corrompido e é inclinado a adorar tudo, menos Deus. Nós somos naturalmente idólatras. E por idólatras aqui, eu não quero dizer que você necessariamente tenha aí na sua casa uma imagem a que você se prostra e fica adorando a todo tempo. Porque há muitas coisas invisíveis em quem nós confiamos, desejamos e obedecemos, que nós adoramos e colocamos no lugar do verdadeiro e único Deus. Por causa dessas coisas,
O apóstolo vai continuar no verso 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Essas coisas é que provocam o julgamento de Deus sobre a humanidade. E como nos reforça o verso 7, nessas coisas nós andamos em outro tempo, antes de conhecermos a Cristo, antes de nos achegarmos ao verdadeiro Evangelho. Elas eram características do nosso modo de vida, antes de sermos cristãos. Mas Paulo não para aí. Ele continua descrevendo essas práticas da velha natureza no verso 8. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Em outras palavras, qualquer forma de discurso que é emocionalmente descontrolado ou que trabalha para destruir, para prejudicar, para derrubar as outras pessoas, ou que se engaja em conversas impuras, inapropriadas e impróprias. Ira, aqui, se refere a uma raiva pecaminosa e egocêntrica das pessoas, que é dirigida aos outros, que é decorrente da própria indignação que ele também cita aqui e que vai resultar em ódio ou em maldade. Muitos de nós somos irritáveis, somos mal-humorados e essas atitudes, meus irmãos, podem ser pecaminosas. A raiva que leva ao ódio deriva da natureza terrena. É isso que Paulo chama aí de maldade, a vontade que vai nos levar a desejar ferir o outro, desejar o mal para o outro. Ele diz também maledicência ou calúnia, é falar contra alguém, difamar alguém, geralmente com o desejo de causar dano àquela pessoa. Linguagem obscena, que tem a ver tanto com você falar palavras chulas, quanto também a difamar as outras pessoas. Em geral, você pode perceber que esses pecados de atitude e de fala, que Paulo vai citar aqui, destroem a harmonia entre as pessoas e principalmente entre a comunidade cristã. Paulo está reforçando que uma vez que encontramos a Jesus Cristo, essas práticas são erradicadas ou devem ser erradicadas na nossa vida. Elas pertencem ao velho homem que já não nos caracteriza mais porque nós vivemos uma nova humanidade em Jesus Cristo. Isso quer dizer que nós devemos olhar para Cristo Jesus como o nosso maior exemplo, aquele que não adotou nenhuma dessas práticas. Devemos olhar para os evangelhos, conhecer a sua história, ver sobre o seu caráter, ver como Jesus agiu em cada situação, conhecer a sua vida, as suas atitudes, como ele viveu uma vida de obediência perfeita. Nós devemos então, meus irmãos, imitar o caráter de Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo no verso 10, é viver segundo a imagem daquele que nos criou. Imitar o caráter de Cristo, isso é buscar as coisas do alto. Isso é viver uma verdadeira espiritualidade, porque em Jesus Cristo nós vivemos uma nova humanidade. Jesus é o padrão para todos aqueles que estão em Cristo. E todas as orientações que Paulo vai trazer nos próximos textos estão enraizados não em qualquer tipo de capacidade moral que nós temos, mas sim nessa nova humanidade. Uma nova humanidade na qual não há distinção social, na qual não há distinção de privilégios. Em Cristo, diz Paulo aí no verso 11, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
Bárbaro ou cita, escravo ou livre. Em outras palavras, havia antes alguns limites, algumas barreiras que separavam as pessoas entre aqueles que possuíam privilégios e aqueles que não possuíam. Por exemplo, os judeus que tiveram o privilégio de primeiro ter a revelação de Deus, que primeiro foram os destinatários das promessas de Deus, das alianças, mas em Cristo Jesus, esses privilégios, esse limite, essa barreira foi removida. E agora, grego e judeu, gentios e judeus, juntos podem ser o povo de Deus. Bárbaro, cita, escravo, livre, todas essas demarcações de status e privilégios são erradicadas, são exterminadas em Cristo. Sabe por quê? Paulo coloca no finalzinho do verso 11, porque Cristo é tudo. Ou seja, Cristo está acima, Cristo é suficiente e supremo sobre essas distinções humanas. Dentro das igrejas pode haver bárbaro, pode haver gentio, pode haver homem, mulher, pode haver escravo, pode haver livre, pode haver judeus, mas no final do dia, nenhuma dessas distinções étnicas de status ou de gênero são necessárias para que nós tenhamos uma verdadeira espiritualidade, para que nós tenhamos acesso a Deus. Tanto é que ele continua, não só Cristo é tudo, mas está em todos. Tudo o que importa é que nós somos unidos a Cristo, que Ele é quem habita em nós e nos forma e nos molda à sua imagem. Por isso, meus irmãos, não há conhecimento superior a esse. Não há forma de espiritualidade melhor e mais necessária do que saber que Jesus Cristo é suficiente para a nossa fé, para termos acesso a Deus. O meu convite nessa noite é para que você experimente essa forma clara, simples e universal de conhecimento e de espiritualidade. Um viver transformado. Eu quero te convidar a jogar fora a velha roupa e se revestir de um novo homem, ser uma pessoa transformada por Deus. Mais uma vez, a gente quer reforçar que é o próprio Jesus Cristo quem promove isso em você. Não é pela sua própria força, não é pelo seu esforço que você vai conseguir mudar, mas é pela transformação que o Espírito Santo traz ao seu coração. E hoje Ele te oferece essa mudança de vida. Pare então um momento e reflita aí consigo. Existe ainda alguma roupa suja e velha? Algo que caracteriza a sua natureza terrena, que precisa ser transformado? Tem alguma área da sua vida que ainda anda no império das trevas? Alguma área em que você ainda se sente escravizado, sem condições de se libertar? Alguma área em que você precisa de ajuda, de consolo e de libertação? Lembre-se, você não precisa de uma oração forte. Você não precisa de um amuleto que vai te proteger do mal. Você não precisa de um anjo especial, de uma rosa especial, de uma arca da aliança, de um templo que te protejam e te libertem dessas coisas. Você precisa única e exclusivamente de Jesus Cristo. Ele quer te tirar do império das trevas e te levar para o reino da luz, para uma alegria sem medida, verdadeira. Por isso, entregue-se neste momento ao Senhor Jesus Cristo. Coloque tudo isso diante de Deus. Coloque essas áreas diante de Deus e peça por socorro, porque Ele vai te ajudar.
A nossa oração é que você responda positivamente a esse convite. E então experimente hoje, porque já é possível experimentar, meus irmãos, essa vida, essa nova vida que Cristo nos oferece. Que Ele nos capacite dia a dia e nos abençoe para que nós possamos jogar fora a velha roupa e então nos revestirmos desse novo homem, a imagem de Jesus Cristo, aquele que nos criou. Deus te abençoe. Amém.